Eu recomendo fortemente ir ver o anime, não só porque é animado mesmo, ao invés de ter a maioria das cenas só como quadros estáticos, como nesse game, quanto tudo mais é melhor. E ir coletando várias recompensas, incluindo muitos diamantes, tickets de summon e o mais impressionante, o primeiro passe mensal grátis. É bom demais. Ah, e o jogo também tá dando 2.000 summons. Isso, 2.000 summons grátis só por jogando o jogo. E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de resumo de jogos aqui no canal. Dessa vez eu trago as impressões sobre o novo jogo da franquia de anime Tokyo Ghoul, o game Tokyo Ghoul Break the Chains. Um jogo oficial do anime que tem opção inclusive para pôr para português. Mas será que é bom? Eu vou mostrar tudo para vocês e depois vocês me dizem aí nos comentários se sim ou se não. Mas antes deixa o like, se inscreve no canal e daí sim, bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Tudo começa bem com uma animação bonita de entrada que parece mesmo uma abertura de anime. Já curti. Começando o jogo, vem a exata história do começo do anime. E meu amigo, só se você for muito fã e quiser rever tudo, porque é do tamanho de um episódio de anime em si. O blá 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 interminável tem 13 minutos e o pior, sem dublagem. Os personagens não têm voz. Deus sabe que eu só vi tudo para ter certeza do que eu tô falando e poder trazer aqui para vocês. Mas eu duvido que alguém que não esteja fazendo isso como trabalho vai conseguir ficar sem apertar o precioso botão de skip no topo. Sério, a não ser que você não tenha Crunchyroll ou qualquer outro modo de ver o anime, eu não perderia tempo aqui. Eu recomendo fortemente ir ver o anime, não só porque é animado mesmo, ao invés de ter a maioria das cenas só como quadros estáticos, como nesse game, quanto tudo mais é melhor. Faz isso e dá um skip aqui com gosto. Mas enfim, de uma maneira ou de outra, você chega na primeira luta, que por sinal acontece do nada em relação ao que está acontecendo na história. Não tem nada a ver, é só para realmente quebrar um pouquinho blá blá blá. Mas o que interessa pra gente é se a luta é boa, né? É o que é mostrado no sistema de batalha, que é o mesmo do jogo Destiny Mirror Gemini, que eu trouxe recentemente no canal, e o mesmo, portanto, do mais famoso Reverse 1999. Ou seja, se trata de um action card game. A gente tem dois espaços para ação, onde podemos colocar as duas cartas, ou um ult e uma carta, quando nossa barra de ult encher. As cartas iguais, quando estiverem uma ao lado da outra, se juntam para terem seus efeitos melhorados, o que é o padrão. E o ult do Kaneki, por exemplo, tá bonito, até com uma certa direção de arte, mas quer saber? Eu esperava ver mais de uma cutscene de anime em si. Pelo menos os personagens, nesse caso, ganham as vozes ao executarem os ataques. Já é alguma coisa. Depois da batalha, segue para mais história, para encerrar o primeiro arco e continuar para mais história ainda no segundo arco. Ou seja, pula tudo direto, a não ser de novo que você não tenha como ver esse anime em qualquer outro lugar. Assim que a gente acaba de assistir o segundo capítulo, que ainda é parte aí do primeiro capítulo do anime em si, vem o primeiro summon, um pool múltiplo de 10, que eu peguei a Rise SSR. Então eu acredito que seja um SSR garantido e na verdade, eu acredito que vai ser a Rise SSR para todo mundo. Também peguei o Ken, quando ele fica meio Ghoul, que é SR, e outros personagens. Dali seguimos a história e o tutorial que explica as estratégias mais comuns desse gênero action card game. Para quem não é familiarizado, mostra um novo modo de jogo que quanto mais longe a gente chega, mais recompensas offline a gente vai coletar depois. Vou falar mais desse modo mais para frente. E sistemas básicos de upgrade de personagem, nada demais. O bom é que já dá para pôr tudo no automático e também escolher se queremos ou não ver as animações dos ults. Assim como no game Lord of Nazareth,
o novo jogo do anime Overlord, que eu trouxe recentemente uma análise também no canal, então vou deixar aí no card para vocês verem depois. Quando enfim nos soltam, é só ir clicando em tudo com a exclamação. Minha mãe é uma exclamação! Mas ela não era costureira? E ir coletando várias recompensas, incluindo muitos diamantes, tickets de summon e o mais impressionante, o primeiro passe mensal grátis. É bom demais. Mas não para por aí. O jogo tá cheio de eventos de boas-vindas e de assiduidade, incluindo não um nem dois, mas 3 personagens LR que pegamos no draw inicial só por logar 7 dias. Além do carnaval também de 7 dias, com várias tarefas e recompensas diárias, competição por ranking, power, recrutamento de personagem e por aí vai. Sendo claro, esses últimos, obviamente, mais para pay to win, já que o pessoal que investe no jogo consegue recrutar mais, subir mais o power mais rápido, muito mais pelo menos que nós meros mortais, então é uma disputa mais para eles. Mas ainda assim é legal, porque isso acaba financiando o jogo. Ah, e o jogo também tá dando 2.000 summons. Isso, 2.000 summons grátis só por ir jogando o jogo. Então, mesmo com muita coisa para pay to win, quem quiser jogar free to play também vai poder se divertir. E é aqui também que você consegue colocar lá nos settings a opção da linguagem para português. É agora. Em relação a modos de jogo, além do modo história padrão, temos aquele modo que eu comentei brevemente, que chama modo campanha, cujo avanço afeta a quantidade de recompensa que a gente vai ganhar offline, ou seja, você vai querer puxar isso o máximo que conseguir, sempre que der, sempre que você aumentar um pouco o power dos seus personagens, para aumentar a quantidade de recursos que você vai receber por dia e, obviamente, evoluir a conta. Além desse, tem o modo padrão de despacho de personagens, com tarefas que requerem personagens de tipos e evoluções diferentes para a gente conseguir completar, e são categorizadas por cor e raridade. Quanto mais raro for, maior a recompensa obtida quando os personagens retornarem da missão. E como sempre, você pode despachar os personagens tranquilo, porque dá para continuar usando esses personagens nos outros modos de jogo normalmente. Tem também as dungeons para farmar material, seja XP ou Gold, ou outros materiais mais avançados, cujos estágios abrem mais para frente do jogo. O sistema de batalha permanece o mesmo, às vezes contra múltiplos inimigos, às vezes contra apenas um boss, mas o sistema em si é o mesmo. Então muda, de repente vai ser 5 inimigos, 4, 2 ondas de inimigos, ou um boss como o coelho do Gold. Tem o modo treinamento, que a meu ver só vai fazer sentido do Elite para frente, porque no modo básico é só deixar no automático enquanto você assiste um anime, por exemplo, deixa no automático e vai assistir um anime. Mas a ideia desse modo é permitir que a gente jogue com vários personagens e times diferentes, de maneira que a gente tem que entender bem as mecânicas de cada personagem do jogo, mesmo os que a gente ainda não tem, ou os que a gente não usa, para conseguir formar uma estratégia para passar da fase. E recebe bastante diamante por isso. A ideia é boa, mas de novo, no modo básico, só deixa no alto e vai. Enfim, o jogo tem bastante modo de jogo diferente e não tem como trazer todos nesse review, mas acredito ter trazido aí alguns dos mais importantes, sendo o mais importante talvez o modo PVP, ou seja, a arena, onde podemos testar aí nossos times contra os baleias, quer dizer, contra os outros players do server. Mas antes uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vão embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. Agora, falando em profundidade de build, além de upar nível de personagem usando os itens,
dá para usar fragmento extra do personagem para subir seu nível de estrela, o que desbloqueia habilidades novas ou melhoram habilidades existentes. E também é possível e na verdade necessário promover os personagens para que eles rompam o level cap, ou seja, para subir eles para além do level máximo inicial, que é o level 30. Então, promovendo o Char, você pode chegar com ele até o 40, depois 45 e assim vai. Além disso, também é possível equipar células RC, que são itens que melhoram alguns status específicos do personagem, como por exemplo, ataque, defesa, HP, taxa de bloqueio, taxa de crítico, etc. São 4 espaços ao total para você equipar em 3 rows, linhas diferentes. Então, ao total, 12 espaços. E essas células também têm raridade, sendo que quanto mais raras, melhores são os efeitos que essas células dão. Eu gostei muito desse sistema, por isso fiz questão de trazer, por ser esse o sistema que eu imagino vai conseguir fazer com que os personagens se diferenciem um do outro. Ou seja, 2 Canex vão poder ser buildados de maneiras diferentes, para melhor adaptar uma estratégia geral do time. Por exemplo, você pode buildar ele com mais células de ataque, ou de defesa, ou de HP, ou um crítico, ou um mix dessas coisas. Então, para mim, é um ponto bem positivo. Também dá para aumentar o limite do personagem, melhorando status importantes como crítico e resistência, mas, assim como as células, não geram mudanças drásticas que alteram, por exemplo, skills ou promovem habilidades novas ou nada do tipo. E por último, para não ficar muito extenso, vou só falar do sistema de laços, ou como o jogo chama, vínculos, que é bem semelhante ao mesmo mecanismo no Bleach Immortal Soul ou no King of Fighters 98 Ultimate Match Online, que a gente traz aqui bastante no canal. Ou seja, cada personagem tem 3 personagens vinculados a ele, e obtendo esses parceiros, digamos assim, é possível aumentar os atributos também do personagem central, como ataque, defesa e HP. Sendo que, obtendo os 3 parceiros ou vínculos, o aumento passa a ser também de status mais importantes, como dano e resistência. Isso acaba dando, no final, uma razão a mais para a gente colecionar os personagens todos. E falando deles, claro que um dos pontos centrais do game são os personagens, cujos modelos eu achei só ok, para dizer a verdade. Claro, lembram bem os personagens do anime, mas não encantam. Além disso, a interação com eles é bem limitada, nem dando, por exemplo, para a gente dar zoom ou ver nos detalhes. E o pior é que, apesar da gente conseguir ver os personagens que a gente ainda não tem, eles aparecem só como sombras. Então, quebra um pouco aí. Outra coisa é que a quantidade de personagens, principalmente SSR e LR, é pequena. Então os devs vão ter bastante trabalho aí nos próximos meses. Eu não acho necessariamente um problema, porque o jogo está no começo. Mas, de novo, os devs vão ter que estar atualizando sempre e trazendo personagens bem pensados com mecânicas legais. A meu ver, é melhor trazer menos personagens, como eles estão fazendo, mas personagens bem pensados e diferentes entre eles, do que trazer um bando de personagem tudo igual, que só muda a skin. Mas diz aí nos comentários o que vocês preferem, mais personagens ou menos personagens com mais trabalho em cada um? Deixa aí nos comentários. E para você que chegou até aqui no vídeo, eu vou deixar os códigos ativos quando eu estou gravando esse vídeo, em outubro de 2024, que, diga-se de passagem, a própria empresa mandou no e-mail do jogo. Bem legal isso, as outras empresas de game bem que podiam fazer isso também para facilitar, mas enfim, tá aí na tela. Vai pausando para você ver, mas é bem simples. Os radicais são Tóquio e VIP, e os sufixos são 666, 777, 888 e 999. Fácil. Como pode passar desapercebido no meio da pancada de e-mail que vai vir, eu resolvi trazer aqui, e até que dá bastante recompensa interessante aí. Então acho que já merece seu like. Metralha o like aí. Tamo junto.
E para fechar, bora fazer um summon juntos enquanto eu dou meu veredito sobre esse jogo. E é isso aí, galera. Esse foi meu resumão do jogo do anime Tokyo Ghoul Break the Chains. Eu achei ele até bem completo, principalmente em relação a modos de jogo e profundidade de build, com muitos pontos positivos, também em relação à promoção do game por parte dos devs, com muitos summons, itens e personagens free para quem embarcar nesse começo. Ou seja, tem tudo para dar certo. O problema que eu vejo é o sistema de batalha ser de action card game. Não sei se são muitos os adeptos. Deixa aí nos comentários se você curte esse estilo e se curtiu o jogo. Se gostou da análise, não esquece o like, se inscreve aí no canal para mais vídeos de análise de jogos e para ficar por dentro de tudo que sai de mais interessante no universo de games mobile. Lembrando também que tem link na nossa loja da Amazon na descrição do vídeo. A loja tem muitos produtos legais de animes, games, tem Funko, tem console, acessório para PC, então tá bastante completa, dá um pulo lá e é certeza que você acha alguma coisa legal. E por hora eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.